Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, dando prosseguimento aos vídeos que eu prometi que eu ia fazer, respondendo aos comentários sobre aquele meu primeiro vídeo sobre o desarmamento, né, algumas reflexões que eu fiz sobre o desarmamento. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse vídeo, está linkado aqui embaixo. Se vocês quiserem ver também como foi o meu primeiro vídeo resposta, que eu falei sobre aquele estudo de Harvard que todo mundo está me mandando, está linkado aqui embaixo também, tá? Agora eu vou falar sobre o segundo argumento que as pessoas mais usaram para me refutar, digamos assim, na primeira parte do meu vídeo, tá? Eu ainda não estou elaborando aqui as minhas correções, né, e as minhas reflexões sobre as opiniões que eu dei naquele meu vídeo. Eu tô aqui falando da primeira parte ainda, das estatísticas, em que eu falei que liberar ou proibir as armas não influencia muito diretamente no índice de criminalidade de um país. Mostrei que aquele estudo que todo mundo estava apontando como se fosse de Harvard corrobora esse meu ponto de vista, apesar de dar uma forçadinha de barra para dizer que quanto mais armas, menos violência. E o pessoal me usou também muito o argumento de Chicago, dizendo que Chicago em 2012 estava passando por uma crise de violência muito grave e depois eles liberaram as armas, que eram proibidas até então, e passou a diminuir a violência. Também vou falar da Austrália, que todo mundo falou a mesma coisa, disse que a Austrália foi o oposto. A Austrália tinha as armas liberadas, depois que as armas foram proibidas, aí a violência aumentou. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui que a relação disso existe, mas ela é mínima e provavelmente é irrelevante ou não fez muita diferença para esses países. Bom, primeiro, antes de falar sobre Chicago, eu preciso falar sobre os Estados Unidos em si, sobre a violência nos Estados Unidos como um todo, tá? Eu preciso fazer uma correção importante naquele meu vídeo, que na verdade foi assim, eu vi, obviamente, enquanto eu estava fazendo o levantamento de dados para aquele vídeo, que cada estado dos Estados Unidos lida com essa questão das armas de uma maneira diferente, tá? Então não é uma coisa uníssona, uma coisa única, uma coisa que a gente possa generalizar de maneira simples. Mas eu generalizei naquele meu vídeo porque eu queria tratar da diferença entre países, e no geral os Estados Unidos é um país que tem uma cultura, né, inclusive está até na Constituição dos Estados Unidos, que é a favor da liberação das armas, que é essa cultura da autodefesa, do direito de defesa, da coisa assim, que eu vou discutir um pouco melhor na sequência desses vídeos aqui que eu estou fazendo. Então, mesmo que alguns estados nos Estados Unidos tenham uma restrição um pouco maior ao uso de armas, no geral os Estados Unidos é o país em que você permite armas, e que não há muita dificuldade em você conseguir uma arma, ou uma licença para ter uma arma, ou porte de armas, etc. Tá, os Estados Unidos é um país que ele preza geralmente pela liberação. Então, grosso modo, tá, a minha simplificação deixou o pessoal um pouco nervoso, mas é justo que tenha ficado um pouco nervoso, tá? Vou corrigir um pouco isso daí aqui agora nesse vídeo aqui. Bom, então primeiro eu preciso falar sobre a violência nos Estados Unidos como um todo, né? Para contextualizar o que aconteceu em Chicago, beleza? Grosso modo, você falando sobre violência nos Estados Unidos em geral, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve um aumento da violência nos Estados Unidos a partir dos anos 60. Existem muitas questões sendo debatidas por que essa violência aumentou tanto nos Estados Unidos nos anos 60. Eu não procurei muito aqui por que a violência aumentou tanto nos Estados Unidos depois dos anos 60. Talvez não tenha uma resposta tão simples assim. Mas o fato é que lá pelos anos 90, houve uma queda brusca de violência nos Estados Unidos. Uma queda abrupta de violência. Lá por 93, 95 mais ou menos, se você olhar os gráficos, todos os gráficos apontam exatamente isso. A partir dos anos 60, toda a violência aumentando, não interessa qual tipo de violência, então é roubo, é latrocínio, é assassinato, e de repente lá pelos anos 90, no comecinho dos anos 90, começa a cair, e não parou de cair até hoje. Ainda é maior do que antes dos anos 60, mas não para de cair. A gente vê uma progressão contínua praticamente nos Estados Unidos de queda de violência a partir dos anos 90, a partir do começo dos anos 90. E este tipo de tendência é acompanhada de quase todos os países do mundo desenvolvido que tinham algum tipo de violência também. Então quase todos os países do mundo desenvolvido, você também observa que depois dos anos 90, a pouca violência que tinha ficou menor ainda. Existem algumas tentativas de explicação por que a violência diminuiu tanto depois dos anos 90 lá nos Estados Unidos, tá? Falaram então exatamente aumento do número de policiais, né? Então aí poderia ser eficiência melhor da polícia e melhor equipamento da polícia, maior verba para a polícia, tá? Tanto é que eles falaram que em 94 o Bill Clinton ele reforçou, né, as leis de punição a crimes cometidos, ele fez uma tentativa de melhorar aí a apuração de crimes e a prevenção de crimes, tá? Que é o Violent Crime Control and Law Enforcement Act. Você também teve um aumento do número de prisões lá pelos anos 90 que pode ter ajudado nisso daí. Outra coisa que o pessoal questiona é que lá pelo meio da década de 90 o interesse e o tráfico de cocaína baixou muito nos Estados Unidos, então também se diminuiu a violência por causa do tráfico, né, porque abaixou a procura mesmo, né, não sei se isso é verdade. Uma outra hipótese que o pessoal levantou foi a questão do aborto, né, então disse que o aborto tinha sido liberado lá pela década de 70, lá nos Estados Unidos, na maioria dos estados, e
graças a isso, na década de 90, né, você teve menos crianças não desejáveis que nasceram nos anos 70, que teriam 20 anos, que é a idade para cometer crimes, né, nos anos 90. Boa parte das pessoas não leva muito a sério essa hipótese, né, por exemplo, do aborto ou a hipótese do baixo consumo de crack ou cocaína, etc. Dizendo que, na verdade, isso daí é uma correlação mais do que falsa. E é provável que seja, ou provável que não seja, sabe? Eu não tenho dados sobre isso. São hipóteses que o pessoal levantou que eu tenho que falar aqui no vídeo para você. Mas não necessariamente elas são muito verossímeis. Outra hipótese que o pessoal levanta foi a melhora da educação das crianças, também na década de 70, o que fez com que na década de 90 menos delas virassem bandidos ou criminosos. Tá? Ou também a mudança da pirâmide populacional, né? Então, como a maior parte dos criminosos e das vítimas dos crimes em quase todos os países está na faixa etária entre 18 e 24 anos, né, a mudança da pirâmide social, né, ou seja, o envelhecimento natural da população teria diminuído a quantidade de jovens na população, e isso também seria um fator que teria influenciado nos números. Também é uma hipótese que levantaram, não sei o quanto ela é levada a sério. O Steven Pinker também chegou a comentar que as pessoas estão ficando cada vez menos violentas quanto mais confortável fica a situação delas, entendeu? Então, você tem os países desenvolvidos em que as pessoas não passam fome, que as pessoas têm saneamento básico, elas têm emprego, têm moradia, têm saúde, têm todas essas coisas, né? Tem um mínimo para sobreviver, e aí elas ficariam menos violentas, haveria menos injustiça para as pessoas ficarem com raiva, e aí diminuiria o número de mortes e de crimes. Então, essa base é muito importante, porque aí quando a gente vai ver o que aconteceu em Chicago, né, a história de Chicago, que sempre foi uma cidade muito violenta, porque foi uma cidade dos gangsters, né, uma cidade que tinha muito crime organizado, né, desde a década de 20, tá? E aqui tá os homicídios em números, tá? Então, esses homicídios em números, eles não consideram o tamanho da população da cidade de Chicago. Beleza? Na Wikipédia fizeram a compilação de todos os dados, de todos os anos, que tem esses dados presentes para o número de homicídios de Chicago, e tem as fontes na Wikipédia mostrando que essas fontes todas são do Departamento de Polícia de Chicago. Tá? Então tem desde 65, uma série histórica, até 2014. Aqui você tem aí um gap desde 1925 até 1960, que a pessoa que compilou aqui não conseguiu achar os dados. A partir de 1962, você teve aqui um boom, uma explosão de violência em Chicago. Uma violência absurda, ó, cresceu de, sei lá, de 390 mortes mais ou menos por ano para 645, 715, 810, 824, sabe? Aumentou bastante o número de mortes por ano na cidade de Chicago. Aí você tem uma queda desse número de mortes lá pelos anos 80, um pouco antes de começar os anos 90 sobe de novo, faz um outro pico gigantesco, e depois não para de baixar, não para de baixar, até que chega uma taxa lá por 2004, 2005, que é muito próxima do que você tinha no começo dos anos 60, que é onde começa essa série aqui, quando ainda era uma cidade mais pacífica. Tá? Ou seja, você tem exatamente no quadro de Chicago, no que acontece em Chicago, uma cópia, não exata, mas muito próxima do que aconteceu nos Estados Unidos como um todo, no que diz respeito a crimes. Uma abrupta subida no começo dos anos 60, uma queda abrupta de violência e de mortes no começo dos anos 90. E isso que esses números são em quantidades absolutas de mortes. Se isso aqui fosse proporcional a 100 mil habitantes, provavelmente a gente ia ver uma queda mais abrupta ainda. Porque muito provavelmente Chicago tinha muito menos pessoas morando em 1964, quando morreram 390 pessoas, do que em 2005, quando morreram 450. Você tem aí essa diferença também da proporção dentro da população. Tá? Então, quer dizer, você vê isso aqui sendo observado claramente nas estatísticas dos Estados Unidos como um todo, e de Chicago não é uma exceção. Agora, é óbvio, existem algumas coincidências aqui, existem. Mais ou menos na década de 60 foi quando Chicago aprovou a lei anti-armas, para que as pessoas parassem de se armar. E coincidiu com essa subida abrupta de violência. Mas como eu falei, essa subida abrupta de violência aconteceu nos Estados Unidos inteiro no começo dos anos 60. Como aquele artigo lá de Harvard que eu falei lá no primeiro vídeo, muitas vezes a proibição das armas, ela não vem antes da violência. Primeiro vem a violência, e aí o governo fica desesperado e resolve votar uma medida restritiva ao porte de armas para ver se a violência diminui, para ver se ela breca. Então você tem aí uma subida que a gente não sabe se é causa ou não da proibição das armas, mas digamos que seja. Nos anos 90, as armas continuaram proibidas em Chicago e a violência caiu vertiginosamente até 2005, 2006, na verdade até 2007, você vê aqui que tem uma queda muito grande. Aí o que aconteceu? 2008 foi um ano em que morreu um pouquinho mais de gente, ou seja, 2007 morreu 448, 2008 morreu 513 pessoas em Chicago. Em 2009 voltou a cair, 459, 436, 435. Em 2012 voltou a subir, 516.
E aí depois, 2013, caiu de novo, 441, 432. O que a gente está vendo aqui é que 2008 e 2012 foram anos atípicos para o século XXI, dentro dessa tendência de queda de criminalidade que a gente está observando nos Estados Unidos como um todo. O que acontece? Em 2012, algum advogado, algum político lá em Chicago, resolveu que a proibição das armas era inconstitucional e foi liberada o porte de armas e a posse de armas lá em Chicago, mediante algumas restrições, mas enfim, não era mais proibido. E o que acontece? O crime caiu em 2013, 2014. E eu vou ser muito sincero, você não tem como dizer que foi por isso, e eu digo mais, eu acho muito difícil que tenha sido por isso que o crime caiu, porque o crime já está caindo, numa tendência quase contínua. Tá vendo aqui? Ó, em 2001 deu uma subidinha em relação a 2000, depois voltou a cair. Em 2008 deu uma subidinha em relação a 2007, depois voltou a cair em 2009. Então isso daqui são aqueles sobes e desces que são esperados, né? Mas que não atrapalham a tendência global de que está caindo o índice de assassinatos em Chicago. Então, quer dizer, você aprovar uma lei que permita o uso de armas em 2012, não quer dizer absolutamente nada. Se foi ela mesma que fez a criminalidade abaixar em 2013, 2014. Digo mais, ó, pirula profeta. Eu diria que em 2015 vai baixar mais ainda e talvez tenha mais algum picozinho aí de subida em algum outro ano. E aí as pessoas já vão falar que foi porque liberaram as armas e aí teve uma subida de novo de violência, quando na verdade não há correlação entre essas duas coisas. Então eu sugiro ao pessoal que defende que a liberação das armas seja feita, que pare de usar o exemplo de Chicago, porque isso aqui não me parece, sabe, não tem absolutamente nada que me diga que foi a liberação das armas que fez com que a violência caísse, porque a violência já estava caindo há muito tempo atrás. Inclusive achei um artigo que vou deixar linkado aqui embaixo, dizendo que a criminalidade no geral em Chicago abaixou depois de 2012, mas que isso também poderia ser uma manipulação das estatísticas, dos dados, da maneira de você avaliar os dados, que era diferente antes de 2012 e mudou quando passou essa lei aí aprovando as armas. Então, uma mudança da maneira de você fazer as estatísticas, obviamente, vai mudar os dados. Mas no que diz respeito à quantidade de mortes, isso não tem como você maquiar. Basicamente, está acontecendo uma queda constante. Eu chutaria que se eles não tivessem liberado as armas, ia continuar caindo. E aí você tem a questão da Austrália. Tá? A Austrália foi um caso muito peculiar. O que aconteceu na Austrália? Em 1996, teve um massacre, chamado Massacre de Port Arthur, que foi feito por um cara que pegou uma arma, matou 35 pessoas e deixou 23 feridos. A Austrália é um país tão pacífico, mas tão pacífico, que depois que houve esse massacre, houve um drama, uma comoção nacional para que as autoridades fizessem alguma coisa contra isso, para que as autoridades tomassem alguma atitude. Mais ou menos a mesma comoção que aconteceu depois do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, que houve aquela comoção cobrando que os Estados Unidos tomassem alguma atitude contra o Bin Laden, etc. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na Austrália. Tá? Teve uma comoção muito grande e falaram, ó, façam alguma coisa. Qual foi a alternativa da Austrália? Foi a alternativa que eu falei no meu vídeo anterior. Diminui o acesso de armas à população. Então fizeram uma campanha maciça de desarmamento na população, ou seja, recolhendo armas mesmo, diminuindo a quantidade de armas livres na Austrália. E fizeram uma restrição muito maior ao posse de armas. Não é proibido ter armas na Austrália, tá? Só uma restrição maior ao que tinha antes, que era mais parecido com a legislação da Nova Zelândia, e agora é uma coisa mais restritiva. E obviamente fizeram muitas apreensões de armas lá, e etc. E muito bem, vamos ver as estatísticas então aqui do governo australiano para a criminalidade na Austrália durante esse período. Se vocês forem ver aqui, ó, esse gráfico aqui, ele fala vários tipos de crimes, certo? Tá aqui, assassinato, homicídios totais, né, que eu acho que inclui suicídio, sexual assault, enfim, abuso sexual. Então você tem aqui esse gráfico com todos esses crimes aí, e você pode ver que a partir de 96, você tem realmente um aumento do número de roubos na Austrália. E um aumento levinho do número de agressões sexuais. Passou 2001, 2002 ali, volta a cair o número de assaltos e até agora está um número decrescente. Inclusive em 2012, que é quando acaba essa contagem aqui, já estava menor do que em 93, muito antes da proibição das armas. Então o que aconteceu aqui? Provavelmente essa subida, né, essa pequena subida, essa pequena elevação da quantidade de roubos na Austrália foi devido à proibição das armas, mas aí depois voltou a cair e teve novamente o seu ritmo retomado, né, o ritmo de queda de violência no que diz respeito a roubos lá na Austrália. Dizem aqui que foi porque em 2002 eles reforçaram o policiamento, né, em 2001 aqui também reforçaram o policiamento na Austrália. No que diz respeito a assassinatos, é risível, sabe, dá vontade de rir.
Não teve a menor diferença. Você olha aqui os números, tem aqui os números aqui embaixo, tá? De quantidade de pessoas mortas por 100 mil habitantes, 1.7, 1.6, 1.7, 1.7, 1.5, 1.8, 1.6. Não passa muito disso, tá sempre constante, sempre muito pouquinho gente que morre assassinado lá na Austrália. Independente de liberar ou proibir a arma. Depois que proibiram as armas, continuou o mesmo número de assassinato de antes de proibir. Então o que acontece? Você tem uma tendência de queda, como eu falei, essa tendência de queda de violência no mundo desenvolvido, que está se mantendo na Austrália. Óbvio, eles terem proibido as armas, deu um pequeno pico de violência aí nos primeiros 4 anos. E depois retomou a queda que continua sendo feita vertiginosamente lá para baixo. Isso aqui, os dois gráficos, tanto de Chicago quanto da Austrália, que são exemplos opostos, né, no mundo desenvolvido. Então, quer dizer, Chicago que era proibido e liberou, a Austrália que era liberada e proibiu. Tá? Você vê aí que isso não interferiu muito na constante de queda de criminalidade. Tá? E no que diz respeito a roubo, ok, deu uma subidinha de roubo durante alguns anos aqui na Austrália, depois caiu de novo. Então, quer dizer, no fim das contas, isso aqui continua sendo algo independente da política de liberação ou proibição das armas, como eu queria demonstrar, na verdade, lá desde o meu primeiro vídeo. E esses exemplos de Chicago e da Austrália são excelentes para ilustrar a realidade brasileira, que eu vou falar em outro vídeo, não nesse daqui, tá? Esse aqui, como eu falei, é só um dos capítulos dessa sequência que eu estou fazendo para responder aos comentários que me fizeram. Beleza? Então é isso aí, eu agradeço a paciência de novo de vocês e falou!